Galerinha, voltando aqui, né? Outra parte também que é importante a gente ter um pouco mais de atenção para a gente entender essa primeira semana é sobre as fontes de energia em si, tá bom? No plano de estudo de vocês, ele começa a falar para a gente sobre os tipos de fontes de energia. Nós temos fontes de energia renováveis, não renováveis, convencionais e alternativas, tá? As não renováveis, por exemplo, petróleo, carvão, são fontes de energia que, de certa forma, a gente fala que elas não se renovam. Não quer dizer que elas não se renovam nunca, mas a renovação dela, ela é geológica. O que significa isso? Ela demora milhões e milhões de anos para conseguir se reestabelecer novamente da forma como a gente encontrou na natureza. Então a gente fala que é não renovável, porque nós, como seres humanos, o nosso tempo no planeta Terra é muito pequenininho, tá? Então a gente vai ter aqui essas características. A renovável é aquela fonte de energia em que a gente realmente vê a renovação dela no tempo de vida humano. Então, isso é o que? Fonte renovável. Por exemplo, energia eólica, energia hidrelétrica, energia solar, tá bom? As fontes convencionais são aqueles combustíveis com alto potencial energético. E normalmente são combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão, o gás natural, tá bom? E as alternativas, o nome já diz tudo, né? É uma alternativa ao uso desses combustíveis convencionais, que poluem menos e que podem ser utilizados aí como fontes renováveis, certinho? Esses aí são os tipos de energias que a gente tem, fontes de energia. Depois vem aqui pra gente... ele vai falando um pouquinho de cada tipo de fonte de energia, tá? Só que aqui eu vou focar em umas características que não tem na nossa apostilinha aqui de plano de estudo tutorado do nosso PET, tá? Então, eu vou começar aqui pra gente ver os principais pontos que não tem na nossa apostilinha. Vamos dar uma olhada. Olha só, a primeira coisa... Gente, uso de combustíveis não renováveis, aqueles que não se renovam em um tempo histórico, né? No tempo humano. Ele vai se renovar num tempo geológico, vai demorar milhões e milhões de anos. O que a gente tem que entender? Esses combustíveis não renováveis, eles são extremamente impactantes para o nosso ambiente. Por quê? Todos eles, combustíveis fósseis, vão ter na sua composição o carbono. E o carbono, ele vai ser um elemento químico aí presente em várias substâncias tóxicas, principalmente substâncias que a gente tem no ar, como o metano, né, que é o CH4, gás carbônico em grande quantidade, entre outras coisas. E aí ele fala aqui pra gente, quais são as grandes preocupações? Primeiro, todos esses combustíveis fósseis, ele tem o quê? Uma emissão muito grande de poluente tóxico. E a gente pode considerar aí, no caso, o CH4, que é o gás metano, como um gás aí de grande preocupação, tá bom? Esses também combustíveis fósseis, eles podem intensificar o efeito estufa, porque se você aumenta a quantidade de gás carbônico, que é o CO2, que é um dos gases estufa, além de outros também, a gente vai aumentar a capacidade que o planeta Terra tem de ficar lá com seu calorzinho e não consegue dissipar esse calor para fora da atmosfera. Então a gente vai ter o quê? Um calor guardado que vai gerar muito mais problemas aí, não só de calor em si, mas mudanças climáticas seríssimas, tá? Esses gases estufa, eles fazem o mesmo papel do vidro do carro, por exemplo. Num dia de calor, quando a gente põe o carro na rua, né? E a gente deixa um tempo ali no dia de calor, na hora que a gente entra dentro do carro, o carro está muito quente. Por quê? O calor entrou, mas na hora de voltar, devido à sua característica física, essa onda de calor não consegue retornar pelo vidro, ela fica presa. Do mesmo jeito acontece também com a nossa atmosfera. A radiação solar entra, mas ela não vai conseguir sair se tiver uma grande quantidade de gases estufa.
tá? Outro caso também é a redução da camada de ozônio. O ozônio, ele é o elemento O3, tá? O oxigênio é o O2, né, que a gente respira, o ozônio é o O3. Por que reduz a camada de ozônio? Porque esses combustíveis fósseis, eles vão liberar na atmosfera o elemento carbono. E a camada de ozônio, o ozônio em si, O3, ele tem uma ligação muito fraca dos seus oxigênios. Ele, de forma muito rápida, se tiver algum tipo de elemento em que ele consiga ter uma ligação mais forte próxima a ele, ele separa um oxigênio desse O3 para poder se ligar com esse outro elemento. Então vai ficar o quê? Vai perder um oxigênio, vai gerar oxigênio O2 e a gente vai ter uma redução dessa camada de ozônio na nossa atmosfera. A gente pode gerar ilhas de calor, que depois eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor, que é quando a nossa cidade, né, a área urbana é muito mais quente do que as áreas rurais, e chuvas ácidas, né, que é quando a água ela combina e liga aí com elementos como enxofre, né, que vai trazer para a gente aí uma água mais ácida, então ela vai acabar gerando aí maior corrosão de equipamentos urbanos, né, como casas, né, monumentos, entre outras coisas, tá? A gente vai ter também, por exemplo, fontes de energia igual a hidrelétrica e a nuclear, que por incrível que pareça também gera muito impacto. A hidrelétrica é quando, né, tá aqui um desenho para vocês verem, né, uma imagem. Ela vai alagar uma região, um rio, tá? Um espelho d'água imenso, para que a água ela passe pelo motor que está aqui embaixo com mais força, tá? Que impacto que ela vai gerar se a água é renovável? Primeiro, ela vai modificar a paisagem da região. Então, se tivesse uma cidade aqui, as pessoas, elas de certa forma teriam que sair dessa região para se alocar em outra, tá? Sem contar que essas áreas alagadas, elas vão ter o quê? Vegetação por baixo delas. E essa vegetação, que não tem a característica biológica de se manter o tempo inteiro molhada, né, porque ela vai estar debaixo d'água, ela vai começar a apodrecer e liberar, né, o material carbono, porque existe em todo ser vivo, né, e a combinação com o hidrogênio da água, gerando aí gás metano. Então, essa hidrelétrica, ela também pode gerar o quê? Gás metano, afetando a gente aí na nossa atmosfera, tá? Qual que é? E a fissão nuclear, por que ela é de grande impacto? Porque a partir do momento que aquele material nuclear, ele perde a sua capacidade de gerar energia, o lixo nuclear não tem muita escapatória, não tem como reutilizar, e tem que ter um grande cuidado para conseguir descartar. Então acaba gerando para a gente aí um lixo que ninguém quer, tá bom? Qual que é a matriz energética mundial? Ou seja, o que o mundo utiliza como base para gerar energia? A maior parte do mundo vai usar o quê? O petróleo, tá? Que é o quê? Um combustível não renovável. Depois a gente tem gás natural, que vem da mesma região onde tem o petróleo, tá bom? Eles são retirados praticamente no mesmo lugar. A gente tem o carvão, que também é não renovável, tá? É uma fossilização aí de plantas lá do período proterozoico, lá na geologia, lá atrás mesmo. A gente tem o uso de nuclear e o uso de gás propano. Por exemplo, o gás propano existe no nosso gás de cozinha, tá bom? Esses aqui vocês podem ver que o percentual é muito alto. Então, a maior parte da matriz energética do mundo é de combustíveis não renováveis e de combustíveis que causam muito impacto. Depois a gente vai ter, por exemplo, a biomassa, que é renovável. Por exemplo, o etanol que a gente põe no nosso carro aqui no Brasil é um exemplo de biomassa. É você usar a cana-de-açúcar para gerar o quê? Um combustível, né, de uma característica biológica aqui, né, orgânica. A gente tem a hidrelétrica, que é renovável, mas gera muito impacto. A gente tem a geotérmica, que é quando a gente utiliza o calor da terra para poder gerar energia. O vento, que é a eólica, e a solar. Essas que são renováveis, elas são muito pouco utilizadas ainda no mundo, tá? O que a gente tem que entender aqui? Que a matriz energética mundial, ela ainda é de combustíveis não renováveis, tá?
Estamos tentando entrar nesses combustíveis renováveis aqui? Estamos tentando, mas ainda assim nós utilizamos muito esse material que é altamente impactante. Tranquilo? Eu vou começar aqui uma explicação das fontes alternativas de energia, ou seja, aquelas que não utilizam combustíveis fósseis e não utilizam combustíveis não renováveis, tá bom? E também a gente vai dar uma olhadinha para ver como que é essa característica. Será que todo lugar pode ter essa fonte alternativa? Será que tem local que não tem como ter esse acesso? Vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira é a energia eólica, tá? A energia eólica é a energia que vai ser gerada a partir da força do vento, ou seja, aonde venta muito, essa fonte alternativa, ela vai gerar mais energia para aquela região, tá? O que eles usam aqui, ó? Eles usam esses cataventos gigantescos, né? Esses ventiladores gigantescos, imensos, em que a sua movimentação aqui, ó, cinética, né? A sua movimentação, sua energia cinética vai ser transformada em energia elétrica, tá bom? Quais são os países que mais produzem energia eólica? A gente tem aqui, ó, China, Estados Unidos e Alemanha. Ela tem vantagem? Tem aqui, ó, custo zero. Por quê? A partir do momento que você cria o parque de hélices, você só basta ter vento para conseguir ter energia. Ela é considerável renovável, mas nós temos desvantagens também. Primeiro, a gente vai depender da condição natural. Então, o local ele tem que ter uma velocidade média de ventos alta, tá bom? Ele vai gerar poluição sonora. Vocês já viram o ventilador? Como gera barulho? Você imagina um ventilador desse tamanho aqui, gente? Gera barulho demais. Então, vai gerar uma poluição sonora e visual, tá? A sua produtividade energética é baixa. Então, ele mesmo tendo ali um grande parque, né, de hélices, a gente acaba não produzindo uma quantidade de energia suficiente para abastecer toda a população, tá bom? Olha aqui no Brasil. A velocidade média dos ventos no Brasil, ela não é tão alta em todo o território. Ela vai ser alta principalmente aqui no litoral norte e nordeste do Brasil, na região do sertão nordestino e numa área aqui, ó, no oeste de Santa Catarina. As outras regiões não são aptas a terem essa fonte alternativa de energia, porque não tem um vento que deve ter uma velocidade média suficiente para conseguir gerar uma quantidade suficiente de energia, tá? Então essa aqui é uma fonte alternativa. Tá usando combustível fóssil? Não. Tá usando uma energia renovável? Tá. Tem problema? Tem. Ele vai ter algumas desvantagens que acaba fazendo com que nem todo mundo utilize esse tipo de fonte de energia. A próxima fonte de energia alternativa é a solar. Meu Deus, né? Temos aí o sol o tempo inteiro na nossa cabeça para poder trazer para a gente energia renovável e inesgotável. Principalmente países quentes como o Brasil, é um local maravilhoso para a gente poder gerar energia, porque se a gente tem muito calor, a gente tem muita energia térmica para ser transformada em energia elétrica, tá? Só que a gente tem um probleminha, né? Ela é pouquíssimo disseminada. Nem todos os lugares vai ter acesso, né? Vai ter a placa solar para poder fazer esse processo de transformação energética, né? Tem vantagens? Tem, olha só. Primeiro, a fonte é renovável, porque é o Sol, né? O Sol ainda tem uns 4 bilhões de anos de vida. É inesgotável, até onde a gente sabe. É fácil de construir, é prático, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, tem um parque de painéis, mas a gente pode, por exemplo, colocar em cima das telhas da casa, né? Vai exigir pouca manutenção e a gente pode instalar em lugares com pouco acesso. Basta que a luz solar bata naquela região. Vai ter desvantagem? Vai. O custo é elevadíssimo. Para a gente poder colocar, por exemplo, placas solares na casa, uma casa comum, assim, né, do tamanho de 3, 4 pessoas, né, 3 pessoas morando, se gasta em torno de R$25 mil para conseguir instalar todo o equipamento. Outro fato também é a condição climática. O local tem que ter sol, ou seja, apenas as regiões tropicais próximas ao Equador que vão realmente ter a característica de maior desempenho dessa fonte de energia. O Brasil tem? Tem, olha aqui no mapa. Aqui a gente tem a irradiação solar, né, em todo o território brasileiro.
quanto mais vermelho, né, mais próximo do laranja a cor, maior é esse percentual aqui de radiação. Se a gente for ver, o Brasil inteiro praticamente vai ter uma grande quantidade de radiação solar na sua superfície. Apenas poucas regiões aqui, né, que a gente vai ter menos irradiação, mas se a gente for olhar, seria muito viável a gente construir essa fonte alternativa de energia no Brasil, tá? Tem países que não tem como? Por exemplo, Suécia, Rússia, Islândia, é um local que praticamente, quando tem sol, é um sol gelado, então não vai gerar uma quantidade de energia suficiente para poder abastecer a população, tá? E as placas solares, as estações, elas ocupam também extensas áreas. Se a gente precisar de criar uma área que precisa de muita energia, a gente tem que pôr muita placa solar e acaba gerando também uma desvantagem quanto a isso. Olha só, essa daqui é bem legal. É a fonte geotérmica. Aqui no Brasil a gente nunca vai ter acesso a esse tipo de fonte alternativa. Por quê? Olhem aqui esse mapa. Um mapa bem confuso, né? Mas vamos tentar entender o que ele mostra pra gente. Aqui, olha, no limite bem fraquinho, a gente tem o limite dos continentes. Ó, aqui a costa do Brasil, aqui a América do Norte, Europa, África. E o limite mais escuro é o limite das placas tectônicas, tá bom? A gente tem um planeta que a sua litosfera, ou seja, a sua superfície, ela não é uma coisa única. Ela é como se fosse um quebra-cabeça. Ela vai ter várias placas, tá? Que se movimentam uma com as outras aqui, gerando terremotos, gerando, né, vulcanismos, outras coisas aí que a gente vai estudar também para frente, tá bom? As regiões de contato de placas são as regiões onde mais tem energia geotérmica. Então, aonde está vermelho são as áreas de encontro de placas, aonde a gente vai ter uma grande quantidade de energia geotérmica a ser utilizada. Então, quais regiões que vai poder utilizar esse tipo de energia? Apenas em regiões onde nós temos contato de placas. O Brasil está no meio da placa tectônica, olha isso aqui. Não tem como o Brasil utilizar, tá? Nós temos uma superfície estável. Não temos problemas com vulcões, não temos problema com terremoto, não temos problema com essas coisas, tá? Então aqui, ó, o que é energia geotérmica? Energia obtida pelo calor que vem do interior da Terra, através do aquecimento natural de águas subterrâneas. Então, para chegar esse calor do interior da Terra, a gente tem que ter o quê? Uma região de fissura, uma região onde esse calor possa passar. Então, vai ser nas regiões de encontro de placas. Quais são os principais países que utilizam esse tipo de fonte alternativa? Estados Unidos, porque está aqui, ó. Está aqui nas montanhas rochosas aqui, olha, uma grande área com fonte geotérmica. Filipinas está aqui, ó. Também fica em encontro de placas. Indonésia está aqui, ó, também encontro de placas, tá? Então a vantagem é que utiliza pequena extensão de terra, tem baixa emissão de poluentes. A desvantagem é que vai ter que ter um lugar favorável e são poucos no mundo, tá? O preço é elevado, tem baixa eficiência e vai emitir gases corrosivos que é proveniente do interior da Terra. Então ele também vai ser uma fonte alternativa, mas também vai ter as suas desvantagens e as suas vantagens. Temos uma outra fonte aqui alternativa, que é a fonte de energia maremotriz. Olha como que ela é dentro desse esquema. A gente vai ter a maré da água, tá? Essa maré, ela é um movimento que vai acontecer ao longo de algumas horas durante o dia, tá? De 6 em 6 horas a água vai e volta no mar. Eles implantam essas torres com hélices, aonde o movimento dessa maré faz com que essas hélices movimentem. Então, o movimento mecânico dessa hélice transforma a energia mecânica em energia elétrica, tá bom? Então, ó, a vantagem é uma tecnologia acessível e com custo zero. Basta você colocar essa hélice aqui. A desvantagem tem alto custo na instalação, ou seja, com combustível não gasta, mas para instalar as hélices gasta. Baixo rendimento, porque vai depender da força da maré,
e só vai poder ser colocado em ambientes costeiros. E esse tipo de hélice no mar acaba alterando o hábitat, né, da fauna aí, né, aquática da região. Então altera o ambiente costeiro também. Aqui a gente mostra as regiões aonde tem a maior possibilidade de existir essas fontes aí de energia maremotriz. Bom, temos o biogás, tá? Que é quando a gente... nós não temos o gás natural, que ele é proveniente aí de áreas onde a gente retira petróleo. Ele é um combustível fóssil. Então, uma alternativa a ele é o biogás. É quando a gente faz uma... A gente usa os resíduos orgânicos para criar o CH4, tá? Gás natural nada mais é do que o gás metano, tá bom? Qual que é a sua vantagem? Vai diminuir a emissão de gás carbônico, vai ter grande disponibilidade de matéria-prima, porque nós temos resíduos orgânicos uma grande quantidade no mundo, vai reduzir o lixo orgânico, porque vai ser utilizado, e é uma fonte para produtores rurais, né? Produtores rurais gera um resíduo orgânico muito grande com as suas plantações, com o seu cultivo aí, né? Com o seu gado e tal. As desvantagens é risco de vazamento, alto custo para instalação do biodigestor, que é esse compartimento aqui, tá? Ele é caro. E a necessidade de você separar os gases tóxicos do metano, tá bom? Então, esse aí são as características da fonte de biogás. A biomassa também é uma fonte alternativa. Por exemplo, aqui no Brasil utilizamos a cana-de-açúcar, que está aqui, ó, para gerar o etanol que a gente põe no nosso carro de passeio, tá? Então, a gente usa compostos de origem orgânica que podem ser usados para gerar energia elétrica. Então, o Brasil foi um dos pioneiros no uso de biocombustível, no uso de biomassa. Então, lá desde a década de 70, 80, que o Brasil utiliza a cana-de-açúcar para gerar o etanol, que é uma alternativa ao uso da gasolina. Vai ter vantagem? Vai, olha só. A gente vai ter uma emissão de gases de efeito estufa mais baixo, tá? Porque você vai usar um tipo de combustível um pouco mais limpo. Vai ter uma tecnologia acessível e de baixo custo. Não é à toa que o Brasil ele utiliza desde a década de 80. A desvantagem é o impacto que vai ser gerado pelas plantações, porque a gente vai ter que usar a plantação para gerar o combustível. E essa plantação ela pode também gerar alimento. Por exemplo, a cana-de-açúcar ela é utilizada para gerar o combustível, etanol, e para também gerar o açúcar que a gente usa dentro de casa. Então, às vezes, dependendo da situação, eles setorizam a produção para o combustível e deixa a produção para o alimento a desejar e acaba aumentando aí o preço do alimento lá no mercado quando a gente vai comprar, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham entendido, tenham assistido até o final, tá bom? Vou pedir para vocês lerem aí o PET, ler direitinho sobre o tema e tentar assistir também ao vídeo que no PET fala ali lá no finalzinho na página 85, que é sobre a matriz energética mundial, tá bom? Até semana que vem.